Oséias 4, versículo de número 6. Eu quero trazer essa palavra, irmãos, para o nosso coração, para que ela sirva de instrução para esse restinho de ano e para que ela sirva também de instrução para a nossa vida ao longo do ano de 2024, se Deus nos permitir que a gente esteja aqui com vida. Amém? Em nome de Jesus. Oséias capítulo 4, versículo de número 6. Olha o que está escrito aí, querido. Está escrito assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do Senhor teu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Amém? Vou ler só esse versículo aqui hoje, para a nossa meditação. Eu quero falar a respeito de conselhos e princípios que promovem a paz e a segurança. São coisas que a gente precisa demais, né, irmãos? Paz e segurança, não é verdade? São coisas que a gente precisa. Se você está com falta de paz, eu acredito que esses princípios que eu vou mostrar para nós aqui dentro da palavra vai ser de grande valia para que a sua vida tenha paz. Se também falta segurança, né? Às vezes nós somos pessoas inseguras, até com a gente mesmo, né? Às vezes a gente é tão inseguro que a gente não é capaz de confiar em alguém, né? Ou de mostrar compaixão para a vida de alguém. Isso tudo faz parte da insegurança, né? E eu quero falar disso nessa noite. Conselhos e princípios que promovem paz e segurança. Oséias capítulo 4, onde a gente leu, o Senhor foi taxativo com o seu povo, quando ele disse assim: olha, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Irmão, se tem uma coisa que destrói as pessoas, é a falta de conhecimento, tá? E o povo de Deus, meus irmãos, a gente precisa ter conhecimento, adquirir o conhecimento. Às vezes você está se perguntando assim: pastor, como que eu vou adquirir o conhecimento? Através da palavra de Deus. Lógico que nesse mundo que a gente vive, né, são muitas coisas que faz a gente também ter o conhecimento, né? Se você quer ter um tipo de profissão, você tem que adquirir o conhecimento para aquela profissão. Isso é normal, lógico, né? Se você quer ser um médico, por exemplo, você tem que adquirir o conhecimento, né, para aquela profissão e assim por diante. Mas se tratando de coisas espirituais, tá, irmãos? Que é o que eu quero trazer para nós aqui nessa noite, né? Se tratando de coisas espirituais, o conhecimento da palavra de Deus é extremamente importante na nossa vida. Irmãos, sinceramente, nós temos tudo na nossa vida para nós sermos as melhores pessoas desse mundo. O povo de Deus tem tudo na mão, não é verdade? Nós temos a liberdade de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de pesquisar sobre a Bíblia. Nós temos liberdade de ter as portas da igreja abertas para a gente cultuar o Senhor, né? Nós temos tanta liberdade, irmãos, mas parece que essa muita liberdade que a gente tem, parece que ela nos prejudica, porque a gente fica relaxado, né? Infelizmente, há muita liberdade, faz a gente ficar relaxado, e às vezes por a gente estar tão relaxado, a gente acaba provocando no mundo espiritual a falta de paz no nosso interior. Irmãos, eu tenho conversado com muitas pessoas e tudo que elas têm questionado comigo é que elas estão se sentindo muito vazias
e com muita falta de paz nos seus corações. Pessoas novas que não conseguem dormir direito. Gente, pessoas que têm tudo para ser feliz e não é, pode deixar apagado, foi eu que pedi. É só porque vai pôr o versículo ali, valeu. Pessoas que têm tudo, irmãos, para ter paz e não tem. Para deitar a cabeça no travesseiro e dormir em segurança, tranquilo, e às vezes não consegue. Tudo isso, irmãos, pela falta de conhecimento de quem é o Deus que nós servimos. Sabe, o Deus que eu e você serve, Ele não é um Deus apenas de um conto de histórias, não é um conto de fadas. O Deus que nós servimos, querido, Ele é mais real do que a nós que estamos aqui. Por mais que a gente não consiga ver a pessoa de Deus, Ele é mais real do que o que a gente imagina. Sabe, Deus, Ele não fez a gente, irmãos, para a gente viver num mundo de conflito, sem paz interior. Não, Deus não te fez, não te trouxe nesse mundo para você viver sem segurança. Não, muito pelo contrário, o Senhor trouxe eu e você para mostrar para todo mundo que existe um jeito de atrair a paz para dentro de si. E como é que é esse jeito, pastor? Primeira coisa, é isso que eu já falei, conhecimento. A gente precisa querer conhecer quem é a pessoa de Deus. Irmão, em nome de Jesus, eu não sei quantas vezes eu já falei disso aqui, sabe, mas lamentavelmente, irmãos, a gente às vezes quer fazer questão de tudo na vida. A gente quer ter um bom trabalho, a gente quer ter uma boa renda financeira, a gente quer ter uma família abençoada, a gente quer ter as coisas tudo dando certo na vida da gente, não é assim? A gente quer tudo, do bom e do melhor, e não tem problema nenhum nisso, não há pecado nenhum nisso, mas também, infelizmente, às vezes a gente não quer se dedicar em conhecer a pessoa de Deus. Infelizmente, irmãos, sabe, é muito importante que a gente se abra nessa noite para o nosso Deus, a ponto da gente conhecer a Ele. E além de conhecer a Deus, a gente fazer Deus conhecido para outras pessoas. Porque se tem alguém no seu local de trabalho, na sua casa, ou em qualquer outro lugar que convive com você, se tem alguém com falta de paz, eu e você somos os responsáveis para levar a paz até essas pessoas. Como é que eu vou levar a paz a alguém, pastor? Mostrando que Jesus Cristo deu a paz para você. E da mesma forma que Jesus deu a paz para você, Ele quer dar também para outras pessoas. Então é importante que a gente tenha o conhecimento da pessoa de Deus. Agora, vocês me perdoem falar isso, mas você não vai ter conhecimento de Deus assistindo vídeo de TikTok, irmão. Não vai. Tem até algumas coisas engraçadas, tem até algumas coisas que falam de Deus, está tudo bem. Mas você não vai ter conhecimento da pessoa de Deus dessa forma. É apenas frases, é apenas mais um vídeo, é apenas algumas palavras que as pessoas, elas montam lá o vídeo e jogam lá no TikTok e pronto. É pecado ver isso, pastor? Não, de jeito nenhum. Mas o que edifica, irmãos, a nossa vida é o conhecimento que nós temos disso aqui, ó. Você entendeu? Conhecimento disso aqui, ó. De Bíblia, de palavra de Deus. O povo de Deus estava sendo destruído porque faltava o conhecimento. E hoje está da mesma forma, irmãos.
O povo de Deus está sendo destruído. Mas pastor, eu não estou vendo ninguém ser destruído. Como é que você fala esse tipo de coisa? Irmão, quanta coisa você passou esse ano, que se você tivesse conhecimento da palavra de Deus, você não teria passado. Quanta coisa. Porque às vezes a palavra de Deus aponta para um lado, e o que a gente faz? A gente vai para o outro. É assim ou não é? Às vezes Deus está falando com a gente de uma forma, através da palavra, a gente insiste em querer ouvir a revelação que alguém tem para nós. Irmão, não sou contra a revelação, não sou contra profecia, não sou contra nada disso, porque está na Bíblia. Mas contra a profetada, eu sou. Sabe por quê? Porque infelizmente está cheio de profeta por aí afora que só profetiza coisa boa a nosso respeito. Irmão, a gente se alegra com isso, né? A gente fala, nossa, hoje Deus falou comigo. Irmão, mas se aquilo não muda a sua história, se não muda a sua vida, eu tenho certeza que isso não veio de Deus para você. Porque toda vez que Deus usou a palavra para ministrar a respeito de uma palavra profética na vida do seu povo, é porque Deus queria mudar o seu povo. E quando Deus não queria mudar o seu povo, Ele queria mudar o destino do seu povo, a rota do seu povo. Era sempre assim, irmãos. Toda vez que o povo de Deus saía da linha, Deus usava um profeta para falar com eles a respeito da palavra, para eles voltar para o caminho. Então, queridos, é importante, se você quer ter um 2024 cheio de Deus, abençoado por Deus, procure o conhecimento da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Procure o conhecimento, querido. Mas não fica só a respeito da procura do conhecimento, não. Pratique o conhecimento que Deus trouxer ao teu coração. Porque também, irmãos, está cheio de gente que tem conhecimento da palavra, mas não pratica. Então não adianta nada. Você entendeu isso ou não? Não adianta nada. Irmãos, de verdade, o povo de Deus continua perecendo por causa disso. Continua sofrendo por causa disso. Porque às vezes tem até o conhecimento, sabe o que é a Bíblia, sabe o direcionamento que Deus tem para a vida dele, mas não quer praticar. Aí vai sofrer, irmão. Vai continuar sofrendo. Agora, a partir do momento que você se posicionar e você falar para você mesmo, eu vou praticar o que Deus tem me trago de conhecimento da sua palavra, eu tenho certeza, a sua vida será outra, completamente transformada, em nome de Jesus. E aqui Deus chama a atenção do povo dele. Daqui a pouco eu vou pedir para pôr uns versículos lá, tá bom? Aguenta a mão aí. Aqui o Senhor chama a atenção do povo dele, dizendo assim, que o povo dele estava perecendo por falta de conhecimento. E não era apenas por falta de conhecimento, era porque o povo estava rejeitando o conhecimento. E eu pergunto, irmão, será que a gente não está do mesmo jeito? Será que a gente não tem rejeitado o conhecimento do Senhor na nossa vida? Será, irmãos? Será que a gente não está tão envolvido com as coisas desse mundo, com as coisas da vida, que são também necessárias para nós, né? Para a nossa sobrevivência? Será que a gente não está tão envolvido com isso, que a gente não tem rejeitado o conhecimento da pessoa de Deus? Em nome de Jesus, irmãos, Deus é Deus de festa, amém? Deus é Deus de alegria, amém? Mas nós não devemos ser atraídos pelas festas, nós devemos ser atraídos pela presença de Deus. É por isso, irmãos, nós não temos que vir na igreja porque tem festa na igreja. Não, nós temos que vir na igreja, irmãos, porque o Senhor nos chamou para isso, em nome de Jesus. E a gente precisa de pegar esse conhecimento e de pegar, às vezes, essa rejeição que nós temos
pelo conhecimento da pessoa de Deus e jogar isso fora, descartar isso, em nome de Jesus. A gente precisa fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu quero que, em nome de Jesus, querido, essa mensagem que eu estou falando a respeito de conselhos e princípios que promovem paz e segurança, que ela não seja mais uma mensagem que você vai ouvir, não, em nome de Jesus. Sabe, que não seja apenas mais uma mensagem, meu irmão, mas que seja uma mensagem que possa mudar você de dentro para fora, a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Querido, quando Deus diz que Ele vai nos levar para morar com Ele, Ele não está brincando de falar esse tipo de coisa. Quando Ele diz que vai nos levar para morar com Ele, é porque Ele realmente vai fazer esse tipo de coisa. Agora, para a gente morar com Deus, querido, nós precisamos aceitar o conhecimento e não rejeitar. Tem palavra que a gente escuta aqui na igreja, que a gente fala assim: nossa, eu vim aqui para ouvir um tipo de mensagem que me colocasse para cima, mas o pastor está falando uma mensagem que está me colocando para baixo. Irmão, não está te colocando para baixo, está te sacudindo para você acordar, irmão, para a realidade que nós estamos vivendo. Eu preciso acordar para essa realidade. A gente acabou de cantar aqui, né? E que bênção, né? Que unção, que mover de Deus, irmão. Mas nós não podemos ficar só na música. Quando a gente diz que eu estou voltando para a essência da adoração, isso tem que ser verdadeiro dentro de nós. Isso não pode ser mais uma canção. Não, irmãos, isso tem que ser verdadeiro. A gente verdadeiramente precisa voltar para a essência da adoração. A gente tem que ter prazer de estar na casa de Deus. A gente tem que ter prazer, irmãos, de pegar uma Bíblia em casa e ler, e escutar. Hoje tem a modernidade, né, de escutar a Bíblia. Irmão, a gente tem que ter prazer nessas coisas. Aí sim, irmãos, a gente chega aqui na casa de Deus e a gente fala: eu estou voltando para a essência da adoração. Aí Deus abre um sorrisão lá em cima e fala assim: glória a Deus, meu filho, pode chegar que eu estou junto. Pode chegar que eu estou recebendo o que você está cantando. Você entendeu isso? A gente precisa, irmão, parar de rejeitar o conhecimento da pessoa de Deus. Parece que para alguns de nós, sinceramente, irmãos, eu tenho notado isso, sabe? E não estou criticando e nem julgando ninguém, mas parece que para alguns de nós, vir na igreja, irmão, cultuar a Deus, parece que isso é um peso, parece que isso é uma dificuldade, né? Às vezes a gente fala assim: ah, não, hoje tem igreja. Irmão, hoje não tem igreja não, hoje tem festa no céu, hoje tem Deus sendo adorado, hoje tem corações sendo quebrantados, tem pessoas se entregando a Jesus, e eu participo desse tipo de festa, você participa desse tipo de festa, irmão. Não é hoje tem igreja, hoje tem Deus, é isso. A gente precisa aprender a mudar o nosso jeito, irmão, de ser diante de Deus, em nome de Jesus. Sabe, dessa mesma forma que eu e você somos aqui na casa de Deus, nós precisamos ser lá na nossa casa também. Você entende isso? Porque senão, irmãos, eu vou viver de migalhas, das migalhas que é derramado sobre a vida da igreja no domingo. Isso é viver de migalhas. Para que eu vou viver de migalhas se eu posso viver com tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, irmãos? Para que viver de migalhas? Em nome de Jesus, querido, quando você fizer o seu louvor lá na sua casa, que o Espírito Santo também venha sobre você, você sinta Deus e Deus receba aquilo que você está entregando para Ele. Você entendeu isso? Então a gente tem que parar de rejeitar o conhecimento da pessoa de Deus. Tá bom, vamos lá, vamos andar um pouco aqui, que senão vai ficar muito extenso.
Eu falei que vou ser objetivo e vou tentar. Muitas vezes a gente sofre por essa falta de conhecimento. Coloca lá, irmão, para mim, Tiago capítulo 1, versículo de número 19. Olha para vocês verem, irmãos, a seriedade desse versículo. Tiago capítulo 1, versículo de número 19. Está perto de Apocalipse aí, tá bom? Para quem não sabe, pega de Apocalipse andando para trás, no sentido contrário, que você vai achar o Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 19. Amém? Colocou no telão já? Então todos já acharam. Aleluia! Glória a Deus. Está escrito assim, irmãos: sabeis isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para irar-se. Amém? Vou ler de novo. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Qual é o princípio que Tiago está ensinando para nós aqui? Que nós devemos pensar, irmãos, antes de falar e antes de agir. Nós temos que usar isso aqui, ó. Você entendeu? A minha velha mãe, falecida, ela dizia para nós exatamente assim: meu filho, você tem que usar os miolos. Minha mãe falava isso. Você tem que usar os miolos que você tem. Pense antes de falar. É o que está escrito aí. Pense antes de agir. Por que Tiago está falando disso, irmãos? E isso é um princípio poderoso. Quando bem usado, traz paz e traz segurança para a vida da gente. Por que Tiago está falando disso? Porque a palavra, enquanto ela está dentro da gente, nós somos senhores dela. Mas a partir do momento que ela sai da nossa boca, a gente se torna escravo daquilo que a gente falou, ou para o bem ou para o mal. Você entendeu isso? Então, enquanto a palavra está dentro de nós, nós somos senhores dela. Por isso ele fala, você tem que pensar antes de você falar. E, senhores pais, às vezes você tem amaldiçoado seu filho, a sua filha, com as palavras que saem da sua boca. Às vezes você tem dito, esse menino não vai dar em nada, essa menina não presta para nada, esse filho que eu tenho só me dá dor de cabeça. Irmão, para de falar esse tipo de coisa. Você está liberando palavra de maldição em cima do seu filho, ou às vezes até sobre você mesmo. Você já notou que tem gente que só joga para baixo? Você já notou isso? Tem gente que vem conversar comigo, irmãos, ele só fala assim: pastor, eu estou muito mal. Eu falo assim: não é possível. Está muito mal de novo? Pastor, eu não presto. Pastor, eu sou um burro. Eu sou um idiota, sou um imbecil. Irmão, pelo amor de Deus, me ajuda aí, me ajude a te ajudar. Tem gente que só fala coisa ruim, irmãos, e quer ser bem sucedido. Como que vai ser bem sucedido se você olha para aquele negócio que você tem e você fala assim: meu Deus, esse negócio não vai prestar? Você tem que lançar a palavra de bênção, querido, sobre aquilo que Deus está te dando, em nome de Jesus. Não é porque teve um dia mal que tudo vai dar errado o resto da vida, não, irmão. O dia mal existe para todo mundo, mas é exatamente no dia mal que nós temos que abrir a nossa boca e declarar: vai ser uma bênção, em nome do Senhor Jesus. Esse filho que Deus me deu é para a glória dele, veio para adorar a Deus, veio para servir a Deus. É para isso, irmãos.
É por isso que Tiago está ensinando para nós aí que nós devemos pensar antes de falar, pensar antes de agir. Tem que tomar cuidado com isso. Quer paz e segurança? O princípio está aí. Pensa antes de você falar. Vamos lá, Provérbios capítulo 26, versículo de número 20. Deixa eu achar aqui enquanto o irmão coloca lá no telão para você acompanhar. Provérbio está depois de Salmos, tá bom, irmãos? Para quem não sabe. Inclusive eu te motivo a ler o livro de Provérbios, tá? Leia Provérbios, você vai descobrir tesouros preciosos dentro de Provérbios, para você colocar em prática e você ser a pessoa mais bem-sucedida na face da terra. Provérbios 26, versículo de número 20. Está escrito assim: sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. O que ele está dizendo aqui, irmãos, em Provérbios capítulo 26, versículo de número 20? Ele está dizendo assim, em outras palavras, é um princípio, tá bom? Quando você for provocado, não revide. Amém? Se você foi provocado, não revide. E às vezes a gente é provocado, e a primeira coisa que a gente faz é dizer assim: eu vou dar o troco. É assim ou não é? Eu vou dar o troco. Irmão, Deus não chamou a gente para isso. Tá bom? Deus não chamou a gente para isso. O provérbio está dizendo que sem a lenha o fogo vai se apagar. E não havendo pessoas maldizentes, né, que provocam umas às outras, vai cessar a contenda. Está escrito aí, irmãos. Então, quando você for provocado, não dá o troco não, irmão. Usa os princípios da palavra de Deus para promover a sua fé, para promover a sua vida em Deus, para que você tenha paz, para que você tenha segurança, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, Provérbios capítulo 17, versículo de número 14. Está tudo aqui, irmãos, a faca e o queijo, a gente tem tudo na nossa mão, a gente infelizmente só não usa, é só isso que a gente faz, e por causa disso, a gente continua em sofrimento muitas vezes. Provérbios 17, versículo de número 14, olha o que está escrito: como soltar as águas é o princípio da contenda, deixa por isso a porfia antes que sejas envolvido. Vou traduzir em outras palavras. Ele está dizendo assim: se você ficar com raiva, se afaste, tá bom? Se retire. Está brigando dentro de casa, está com raiva, alterou, afasta, deixa a poeira baixar, depois você conversa, depois você resolve, né? Mas muitas vezes não, irmãos, não é isso que a gente faz. Muitas vezes a gente quer resolver o negócio na hora que a poeira está lá em cima, é ou não é? Vai dar errado, irmão. Está com raiva, se retira, né? Calma, esfria a cabeça, calma, fala para você mesmo: calma aí, rapaz, você está muito furioso, né? Calma, deixa abaixar, irmão. Depois que a poeira abaixar, você resolve, tá? Tem muita gente sofrendo porque fica com raiva e na hora da raiva solta tudo, né? Fala de tudo, e depois o que acontece? Você fica refém das suas palavras. Aí depois você tem que voltar lá atrás para consertar e você não volta. Aí fica pior. Isso aqui que eu estou passando para a igreja hoje, irmãos, isso aqui se chama conhecimento. Tá bom?
Se você aceitar o conhecimento hoje, você sairá daqui com paz e com segurança, você será uma pessoa extremamente abençoada. Mas se você rejeitar, irmão, o conhecimento, lamento, né? Por tudo isso, lamento. Mas se você rejeita, é como está escrito lá em Oséias capítulo 4. Rejeitou, Deus também rejeita. Lamentável tudo isso, tá bom? Mas vamos lá para outro versículo, Mateus capítulo 5, Mateus 5, versículo de número 23 e 24. Então você já aprendeu algumas coisas aqui, né? Você tem que pensar antes de falar, você tem que tomar cuidado quando você for provocado, você tem que, você ficou com raiva, calma o sangue primeiro, para depois você agir e falar alguma coisa, né? E agora Mateus capítulo 5, versículo de número 23 e 24, vai nos ensinar uma coisa extremamente preciosa para a nossa vida. Deixa eu achar aqui, peraí. Mateus 5, verso 23 e 24, está escrito assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe no altar a sua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois você vem e apresenta a sua oferta. O que está falando aqui, irmãos? Traduzindo, né? Como eu estou sempre dizendo, traduzindo o princípio, esteja disposto a pedir perdão, né? Eu sei que a gente sempre pensa assim, a gente sempre diz dessa forma, mas eu que estou certo, não é assim? Mas é eu que estou certo, pastor, vou pedir perdão ainda. Irmão, a Bíblia não está dizendo se você está certo, se você está errado. A Bíblia está dizendo que se você sabe que o seu irmão tem alguma coisa contra você, se você sabe disso, a Bíblia está dizendo assim, olha, você vai trazer sua oferta no altar, tudo bem, você deixa sua oferta no altar e vai lá e reconcilia com seu irmão. Está certo? Ela não está dizendo assim, se você está certo ou se você está errado. Ela está dizendo que você tem que se reconciliar. É simples assim. E eu sei o tanto que é chato escutar esse tipo de palavra. Mas é isso que muda a história da gente. Não adianta a gente viver de oba-oba, irmãos. Nós temos que viver o que a palavra de Deus nos orienta. Pedir perdão é um princípio. Amém? Em nome de Jesus. E para terminar, Efésios capítulo 4. Vamos lá no Efésios, capítulo de número 4. Efésios capítulo 4. Eu vou encerrar aqui, tá bom, irmãos? Princípios que trazem paz e segurança, né? Ou conselho, você entende do jeito que você quiser. Efésios capítulo 4, versículo 32. Está escrito assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sabe o que está ensinando para a gente aqui? Um princípio poderoso também, que a gente tem que perdoar as pessoas. A gente tem que perdoar um ao outro. Você entendeu isso? Pastor, mas eu não tenho ninguém para perdoar aqui na igreja. Graças a Deus por isso. Mas e lá na sua casa? E no seu local de trabalho? Você tem? Então perdoa, libera essa pessoa. Deixa ela sair de dentro de você, em nome de Jesus. Enquanto você manter essa pessoa dentro de você, querido, você vai se tornar um escravo. O dia que você liberar essa pessoa daí de dentro, você fala, eu vou perdoar em nome de Jesus. Você vai ver, a sua história vai ser outra. Irmãos, os princípios
estão aqui. Você entendeu? Está tudo aqui, irmão. Está escrito, está mastigado, né? A gente tem acesso a hora que a gente quiser. Está tudo aqui para você viver em paz e em segurança. Mas sabe o que a gente quer? E eu vou encerrar. Sabe o que a gente quer? Ao invés da gente pedir perdão e ao invés da gente perdoar, sabe o que a gente quer? A gente quer vir num culto como esse. A gente quer sentir o Espírito Santo tocando na gente. E a gente, depois de tudo isso, a gente quer receber uma oração fervorosa de alguém para a vida da gente mudar. Irmão, isso não vai mudar. Pelo amor de Deus, entenda. Princípios são inegociáveis. Eu não sei quantas vezes eu falei isso aqui no ano de 2023, não sei. Mas princípios são inegociáveis. Para de negociar princípio que é da palavra de Deus para a sua vida, querido, em nome de Jesus. Tem que perdoar, perdoa. Tem que pedir perdão, pede perdão. Tem que segurar a língua, segura. Fica com raiva a troco de nada. Controle-se, porque você tem essa autonomia que foi dada por Deus para controlar. Os princípios estão aqui, irmão. Mas o que a maioria de nós faz? Rejeita. A gente não gosta de escutar a palavra desse jeito. Eu sei, porque às vezes eu também estou de saco cheio e eu não gosto de escutar a palavra desse jeito. Mas se a gente quer crescer, se a gente quer ter paz, se a gente quer ter segurança, se a gente quer andar com Deus, não tem escapatória. Está tudo aqui. Tudo. Eu vou chegar diante de Deus um dia, e você também. Pastor, eu não quero, mas você vai. Está escrito. A gente não quer, mas a gente vai. A gente vai chegar diante de Deus e nós não vamos ter desculpa nenhuma. Não existe desculpa lá, irmão. Você entende? É agora. Se a gente tem que consertar alguma coisa, é hoje. Se a gente tem que pedir perdão, é hoje. Se a gente tem que perdoar, é hoje. Porque o dia que chegar lá diante de Deus, a gente não vai ter desculpa não, irmão. A gente tem tudo nas mãos. A gente só não usa se a gente não quiser. Que está aqui, está. Amém? Eu sei que um tipo de palavra desse não arranca de você um glória a Deus, não arranca um aleluia, não arranca um língua estranha. Eu sei que palavra desse jeito não arranca nada da gente. Mas se a gente deixar entrar dentro da gente, a nossa vida muda. Amém? Vamos ficar em pé? Só você pode deixar a palavra de Deus entrar dentro de você. Só você. Você pode aceitar e você pode rejeitar. A decisão é sua. Tá bom? Inclusive o pessoal que vai assistir pela internet, a decisão é sua também, tá bom? Tome a decisão certa, querido. Pastor, mas servir a palavra de Deus é muito difícil. Eu sei, irmão. Eu sei. Na verdade, a nossa geração, ela é a geração mais privilegiada que tem, e muitas vezes é a geração mais relaxada que existe. Nossos irmãos do passado foram julgados dentro de arenas, para ser devorados por leões, né? Jogados dentro de fornalha de fogo, jogados não sei na onde, presos. O profeta Jeremias escreveu a maioria dos seus livros, do seu livro, da sua história. Ele escreveu dentro de prisão, né? Estava lá dentro da prisão escrevendo para nós hoje, para a gente se dar bem, irmãos. Mas nós não, nós falamos assim: pastor, está tão difícil para mim, eu vou largar a mão,
de servir Jesus, eu vou largar a mão porque minha carne está gritando demais. Perdão aí, irmão, mas está todo mundo adulto aqui, eu vou falar. Eu quero é fazer sexo, pastor. Eu quero é liberar geral. Eu quero, irmão, em nome de Jesus, você precisa querer Deus. Sexo é uma coisa prazerosa que Deus deixou para a gente viver dentro do casamento. Deus deixou para a gente viver. Mas olha, para de mimimi, em nome de Jesus. Vamos ter um 2024 diferente. Nós temos aí uma semana, para 2 semanas para encerrar o nosso ano de 2023. Irmão, vamos encerrar o nosso mimimi aqui hoje. Vamos tomar uma postura diante de Deus e vamos falar assim, em nome de Jesus, aconteça o que acontecer, eu vou servir o meu Deus. Eu não abro mão de servir o meu Deus. Eu não abro mão de cultuar o meu Deus. Eu não abro mão. A minha carne vai gritar. As pessoas vão me criticar. Não tem problema, irmão. Eu não abro mão de servir o meu Deus. Fale o que quiserem. Deixa eu orar com você, querido. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Só para você acalmar, tá bom? Eu não estou bravo com ninguém não, tá, irmãos? Eu só estou trazendo a palavra de Deus, viu? É só isso, é meu papel. É de orientar a igreja, os princípios que ela tem para viver uma vida de paz e uma vida de segurança. É só isso. Agora a decisão é de cada um. E eu espero que você tome a decisão certa em Deus nessa noite. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado. Obrigado por essa palavra que foi traga aos nossos corações. Obrigado, meu Deus, por cada pessoa que está aqui, Senhor. São pessoas amadas, são pessoas que a gente tem um carinho todo especial pela vida de cada uma delas. O Senhor sabe disso. Mas são pessoas também, meu Pai, que não são minhas. Essas pessoas são do Senhor. Essas pessoas, Pai, inclusive eu, a gente precisa se posicionar. A gente precisa atentar a nossa vida, meu Deus, para os princípios da Sua palavra, para a gente viver bem, para a gente ter paz, para a gente ter segurança, para a gente não se viver uma vida como vítimas de tudo, Senhor. Em nome de Jesus, nós não somos vítimas, Senhor. Nós somos pessoas abençoadas. Nós somos pessoas que foram lavadas e remidas no sangue de Jesus Cristo. Eu sei, meu Pai, que tem muitos de nós aqui nesse processo, nessa caminhada. Às vezes a gente já pensou em largar a mão, às vezes a gente já pensou em desistir. Eu sei, meu Deus, que isso faz parte da vida da gente. A gente já pensou em tanta besteira, mas nada disso traz paz, nada disso traz segurança para a nossa vida, nada disso, meu Deus, traz direcionamento. O único que traz paz e segurança é Jesus Cristo, nosso Senhor, habitando dentro de nós, morando na nossa vida. E eu oro, meu Deus, nos ajuda a reconciliar com o Senhor, a aceitar a Sua palavra, a viver a Sua palavra, a tomar decisões acertadas, a sermos moldados ao longo da nossa história, a permitir com que o Espírito Santo faça, meu Deus amado, a gente, se preciso for, virar a gente do avesso, mas mudar a nossa vida por completo, Senhor. Em nome de Jesus, nós nos rendemos a Ti nessa noite, para o Teu louvor e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai cantar?